Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Olhando para o Código. Nesta vez com o vídeo 09 associado ao curso Java de Zero. Na verdade, hoje vamos a ter como conteúdo as matrizes unidimensionais, manipulação de índices em estruturas cíclicas com arrays, as declarações break e continue. Então, demais, já nós temos aqui criado o nosso projeto Video 09, onde já é estabelecido algumas das pautas que nós trataremos hoje, que são o array, manejo do índice em estruturas cíclicas e as instruções break e continue. Então, para ter certeza, qual é a perspectiva da criação do array? Na verdade, para nós, os programadores em diversas linguagens, o array propicia de muitas vantagens. E imagine você que tem que criar muitas variáveis do mesmo tipo. Se calhar A1, A2, A3, assim sucessivamente até A10, e que todas elas sejam variáveis inteiras. Seria, na verdade, um aspecto muito trabalhoso para nós criar na criação de código. Além disso, imagine que você tem que fazer, em vez de 10 variáveis, tinha que fazer 100 variáveis do mesmo tipo. Muito trabalhoso desse jeito. E por isso que as linguagens de programação suportam, a maioria delas, uma estrutura básica denominada os arrays, por termos do inglês. Neste caso, nós pudiéramos criar uma coleção, na verdade, denominada array, e declararíamos o mesmo tipo de dado para ela e nos possibilita em só uma linha poder colocar espaço de memória para todas essas variáveis que nós estávamos a criar no início. Por exemplo, estamos a criar aqui uma estrutura array. Desse jeito, estamos a inicializar com espaço de memória para 10 elementos. Portanto, em só uma linha, nós estamos a reservar espaço para 10 variáveis inteiras do mesmo jeito que nós estávamos a fazer anteriormente. O que significa que o array é uma estrutura de coleção de variáveis do mesmo tipo que nos permite em só uma linha resolver esse problema que era muito trabalhoso. Imaginem que temos a situação de que de receber pela consola 10 valores que o nosso usuário vai inserir. Então, nós já não temos que, desse jeito, declarar muitas variáveis. Agora, com só uma linha, nós podemos declarar este tipo de variável. Agora, é importante conhecer que os arrays são objetos e por isso que, neste caso, estamos a perceber que, por ser objeto, tem um conjunto de funções. Por exemplo, a propriedade da longitude, nós podemos, por exemplo, imprimir essa propriedade para este caso da variável AR, que é um array de 10 elementos. Se nós executamos essa linha de código de impressão da propriedade, nós podemos perceber que a nossa consola vai mostrar o valor 10. Desse jeito, olhem como estamos a obter o valor 10 na consola, porque nós estamos a imprimir qual é a longitude exata que tem nosso array, e como foi criado para 10 elementos, então significa que estamos a imprimir a longitude é igual a 10. Agora, neste caso, o nosso array está a ser criado de um jeito em que em cada posição, por não ser colocado um valor por nós, o nosso compilador estaria a colocar o valor de 0. Por exemplo, se nós agora vamos a colocar o valor do array na posição 5, por exemplo, nós podemos perceber que se nós executamos esta linha, este código,
então vamos a ter o valor 0. Isso é porque nosso compilador de Java está a colocar o valor 0 em cada espaço de memória até que nós modifiquemos o valor que está nessa posição. Então, desse jeito, nós podemos trabalhar com as posições do array. Por exemplo, nós também temos uma variante de criação de variável do array, onde nós já colocamos valores que o nosso compilador já não vai ser quem coloque o valor 0, porque nós mesmos estamos a dizer quais são os valores que ele vai ter. Por exemplo, vamos a criar o array 2, que vai ter os valores 12, 34, 56, 23, 45 e 67, por exemplo, o que significa que nós estamos a criar agora um array que já tem valores fixos e que a sua longitude também está fixa. O que significa é que se, por exemplo, nós executamos a impressão da longitude, podemos perceber que nós vamos imprimir o valor 6 na consola, porque está a indicar que nosso array tem 6 elementos. E por isso que também esta seria uma segunda maneira de nós também estabelecer inicialização de um array. E se nós vamos a imprimir o valor que está na posição 5, olhem como agora nosso array estaria a imprimir um valor 45. E por isso, ou seja, não, na verdade vai imprimir o valor 67, porque o 67 está na posição 5. Isso porque se o 67 realmente o sexto número está a imprimir o valor 67 na posição 5. Isso é porque, no caso de Java, por ser uma linguagem que é derivada da linguagem C, todas as linguagens que são derivadas desse aplicam algo que denomina-se lógica 0. Significa que a primeira posição de nosso array vai ser 0 e não 1. O que significa que a última posição sempre vai ser a longitude do nosso array menos 1. E por isso que o 12 vai estar na posição 0, mas 34 estaria na posição 1, 56 posição 2, 23 posição 3, 45 posição 4, 67 seria a posição 5. Desse jeito, hemos compreendido que sempre nos arrays a posição vai ir da posição 0 até a posição longitude menos 1. Agora, por exemplo, no primeiro array, que ainda não tem valores definidos por nós, sinal que tem 0 em cada posição, nós podemos também modificar os valores. Por exemplo, a R0, estamos a colocar o valor 34, o que significa que a estrutura de nosso array vai ser 34 e o resto das posições vai ter até agora o valor 0. E este seria um array de 10 posições. Pelo contrário, agora nós colocamos, por exemplo, na posição 3, o valor, por exemplo, 78. Então, agora nosso array está a ser mudado até na posição 34 o valor 0, mas agora na posição 3, esse valor 0 que tem criado pelo nosso compilador vai mudar ao valor 78. E essa seria agora a nossa estrutura: 34, 0, 0, 78 e o resto dos valores seriam 0. O que significa que nós podemos sempre modificar valores dentro de um array a partir do índice da posição, onde indicamos o valor da posição e logo mudamos. Por exemplo, se agora nós imprimimos o valor que está na posição 0 do array, se nós executamos, vai imprimir o valor 34. Isso é mesmo o que está acontecendo, porque nós já definimos que na posição 0 é mesmo 34 o valor que vai ter. Agora, por exemplo, se nós imprimimos, neste caso, do segundo array,
o valor que está na posição 4, nós podemos perceber, por exemplo, que vai imprimir o valor 45. É mesmo desse jeito que nós podemos estar a trabalhar em diferentes arrays através do índice da posição de um elemento. Então, nós podemos incluso mudar os valores que tem o array, não só os inicializados, senão valores mesmos que nós colocamos, logo mudar. Por exemplo, se na primeira posição do array normal colocamos 346, mas na posição do array 2 colocamos na posição 4 o valor 780, nós podemos mudar e olhem como agora já o R2 já não tem o valor 45, agora tem o valor 780 na posição 4. E a array em 0 tem o próprio valor 346, o que nós estamos imprimindo. Então, desse jeito, hemos visualizado o trabalho de inicialização dos arrays, a criação mesma, e, portanto, nós estamos em condições para ver como trabalhar com os índices em estruturas cíclicas para os arrays. Agora, para entender isso, é importante estabelecer a estrutura cíclica. Se alguém não entende ainda o trabalho das estruturas cíclicas, lembre que nós já falamos dela no vídeo número 7. Portanto, tem como sugestão dirigir ao vídeo número 7, também ao vídeo número 8, se quiser entender qual é a filosofia do funcionamento da estrutura cíclica for e why. Também, como trabalhamos com do why. Agora, neste caso, o ciclo for, o que significa é que nós agora estamos a indicar uma variável i, mesmo como já hemos trabalhado, que inicializa em 0. Este valor i, agora normalmente nós estamos a comparar com um valor inteiro, mas agora nós estamos a indicar aqui a longitude do próprio array 2. Um incremento i mais mais. Nós podemos também colocar i menor ou igual que array 2, mas logo vamos a ver por que não é conveniente neste caso. Então, desse jeito, nós podemos estar a trabalhar por cada uma das posições do array, e se nós quiser imprimir todos os elementos do array 2, por exemplo, nós só precisamos fazer agora a impressão, neste caso, do array 2 na posição i, ou seja, i agora comporta-se como um índice, e logo vamos a separar por espaço. Vamos a executar o nosso código aqui e vamos a perceber como neste caso agora todos os elementos do array 2 vão a ser apresentados na consola separado por um espaço. Ou seja, que o nosso valor de i começaria em 0, portanto seria a primeira posição, incrementando-se de 1 em 1, então nos vai permitir obter mesmo este resultado que nós estamos a perceber na consola. Ou seja, o 12, 34, 56, 23, 45 e 67, separados todos eles por um espaço. Isso acontece porque nosso ciclo estamos a dizer que i começaria em 0 e chega até uma posição antes de array em 2. Se, pelo contrário, nós colocamos i menor ou igual que a longitude de array 2, então nós vamos a obter um erro de nosso compilador. Isso é porque, lembrem que a última posição de nosso array é a longitude do array menos 1, o que significa que se nós executamos nosso código desse jeito, estaríamos a acessar o valor de i, vai chegar até a longitude, até o valor da longitude, e essa é uma posição que não existe em nosso array, porque nosso array chega até a longitude menos 1, não pode chegar até a mesma longitude.
Se nós executamos, olhem como nós temos agora um erro de tipo array index of one exception, o que significa que o index 6, como diz aqui a nossa linha, o index 6 é uma longitude que não existe para o nosso array, que tem longitude 6. Isso nós temos que evitar. Como? Podemos mesmo colocar menor ou igual, só que logo a longitude vamos a restar valor de menos 1. E desse jeito agora sim nós estamos a ter uma execução eficiente dentro do nosso array. Aunque na verdade eu prefiro simplesmente tirar esse menos 1. E agora, se nós quisermos trabalhar com un recorrido dentro de un array mediante a estrutura de bloque while cíclica, é do mesmo jeito que nós já trabalhamos no vídeo 7. É simples. Agora, nós na parte da condição de parada, nós podemos colocar a mesma condição que tem o for. Neste caso, colocamos um índice J inicializado em 0 antes de entrar o bloque de while. E nós agora vamos imprimir dentro do bloco do while, vamos imprimir cada valor do array 2 que esteja na posição J. Se nós executamos, aqui vamos a ter um erro, porque agora vai imprimir indefinidamente valores. E como olhem, nossa consola ainda não conclui de imprimir valores. Para isso, evitar, nós temos também que colocar o incremento da J dentro do bloque while. Desse jeito, se nós detemos o projeto e volvemos a executar, voltamos na execução, olhem como agora sim está a imprimir o ciclo for lá em cima, todos os seus valores, e logo se imprimir o ciclo while, todos os seus valores, mesmo na mesma linha. Se nós quiser evitar isso, vamos imprimir entre o ciclo for e o while, vamos imprimir simplesmente um salto de linha. E agora, olhem como ambos ciclos visualizam uma mesma execução, estão a retornar, estão a imprimir na consola os mesmos valores. E por isso que nós podemos dizer que sempre uma estrutura de ciclo for pode ser traduzida também a um ciclo while sem problemas. Agora, desse jeito, hemos visualizado o recorrido através do uso de índice, o que significa que nesse caso o valor da variável i é um índice. Se nós quiser partir só pelas posições pares do array, por exemplo, nós colocamos que i já não seja i mais má, colocamos i mais igual a 2, e olhem como agora estaria a imprimir só os valores que estão nas posições pares do array, que seria a posição 0, 12, posição 2, 56, posição 4, 45. Agora, isso também pode ser traduzido de outro jeito. Nós pudermos utilizar o mesmo incremento da i, não colocar i mais igual a 2, simplesmente deixar i mais má, desse jeito i vai ir incrementando de 1 em 1, e agora nós estaríamos a indicar se o valor da i for divisível por 2, ou seja, se i por 102 igual a 0, é que nós vamos a imprimir o valor. Então, desse jeito também estamos a obter o mesmo resultado, porque estamos a imprimir os valores que estão nas posições pares do array, o que significa que imprimiria o valor 12, 56 e 45, correspondente às posições 0, 2 e 4. O que significa que desse jeito também nós podemos operar com as variáveis i. Agora, outro assunto importante que tem o ciclo for e que é muito provável que poucos conheçam, poucos programadores conhecem, que também o for pode ser mudado a condição de parada em mais de uma condição relacionais. Normalmente, uma condição de parada do ciclo for, você vai visualizar que só tem uma condição relacionais, mas nós pudermos
por exemplo, colocar que I seja menor que a longitude do array, mas, além disso, que I também seja distinto de 3. E, sem problema, o nosso ciclo for vai dar certo. Ou seja, nós estamos a dizer que vai acontecer a execução de nosso ciclo em tanto I seja menor que a longitude e seja distinto de 3. Portanto, olhem como nós imprimiríamos o valor 12, 34 e 56, porque são as posições 0, 1 e 2. Já o valor 23 não vai ser impresso por ser mesmo a posição 3. E já nós colocamos que I deve ser distinto de 3. Portanto, o nosso for conclui mesmo em essa condição de parada. E, portanto, não vai continuar também a fazer o nosso procedimento da impressão de valores I. O que significa que nós estamos a visualizar também que a condição de parada de um ciclo é mesmo um valor booleano que nós podemos colocar sem problema e que também podemos mudar para ser mais flexível o nosso trabalho. Então, desse jeito, hemos visualizado também dentro do ciclo for uma potencialidade que muitos não conheciam, mas agora nós podemos trabalhar, visualizar o que é o uso de break e a instrução contínua dentro do uso dos arrays. Ou, aunque não só dentro do uso do array, na verdade, estas instruções não são para o trabalho do array, pode ser mesmo para um ciclo for, um while, além de que não estemos a trabalhar com array. Ora, a instrução break é mesmo, como diz o nome, é mesmo para fracionar, ou seja, nós vamos a romper, como termo em espanhol, não sei, um ciclo, ou seja, uma iteração, nós vamos a concluir já, vamos a estragar as próximas iterações, não vai acontecer uma vez que aconteça o break neste sentido. Portanto, nós podemos escrever um ciclo for qualquer e nós vamos a colocar, em tanto aconteçam algumas averiguações, alguma condição que nós vamos a colocar, vamos a fazer alguma coisa. Caso contrário, nós podemos simplesmente romper, ou seja, estragar as nossas próximas iterações. Como fazer isso? O único que temos que fazer, por exemplo, vamos a colocar um exemplo aqui para o mesmo array 2, que já tem elementos para visualizar, e nós vamos a fazer a seguinte pergunta. ¿Ya? Ou seja, nós vamos a indicar mediante um if a impressão dos valores do nosso array na posição I, ¿ya? Colocamos, como mesmo hemos visto, os valores do nosso array na posição I vão ser impressos. Agora, isso só se acontece alguma condição que nós coloquemos. Por exemplo, vamos a colocar agora que se o nosso array cumpre que na posição I é múltiplo de os valores 5, ¿ya? Ou seja, vamos a colocar, se não for múltiplo de 5, é que nós vamos a imprimir os valores de nosso array. Caso contrário, se encontrássemos o primeiro valor que for divisível por 5, então nós vamos a estragar já a nossa execução de nosso for e, portanto, mediante a instrução break, nós vamos a sair do for. Já o for não vai fazer mais nada. Se nós executamos, olhem como a nossa impressão na consola vai ser desde o valor 12 até o valor 23, porque logo encontrou-se o valor 45, o que significa que é divisível por 5, então nosso ciclo for não vai fazer mais nada e sai. É mesmo
esse é o significado da instrução BRIC. É simplesmente para sair do ciclo uma vez que aconteça alguma situação que nós não queremos fazer mais nada em nosso ciclo se acontecer essa situação. Ou seja, desse jeito, hemos trabalhado a instrução BRIC e foi visualizada. Por exemplo, nós podemos também trocar essa extensão, como alguns programadores fazem, colocam o índice I, mesmo já em uma condição de parada que não aconteça. Mas nós precisamos entender que a instrução BRIC foi desenvolvida mesmo para isso, foi criada mesmo para que os programadores, de um jeito mais juicioso, podássemos colocar e simplesmente bloquear o uso do for e já sai do for. Alguns programadores falam mesmo que a instrução BRIC e contínuo são malas práticas da programação, mas na verdade não é assim. Na verdade, se você entende bem o que está a fazer com a instrução BRIC e contínuo e coloca de um jeito em que você está muito seguro que não vai estragar o seu código porque não bloqueou nenhuma sentença inesperada que devia ser executada em algumas condições especiais, então você pode utilizar o BRIC e contínuo sem nenhum problema. Então, para visualizar o caso do contínuo, por exemplo, nós vamos fazer uma coisa. Estamos a indicar agora com os valores pares que se os valores que tem o array for impar, perdão, porque estamos a diferenciar de valores pares. Se o valor que contém o array na posição I for impar, nós vamos a imprimir. Caso contrário, contínuo. Contínuo o que faz é que continua para a próxima iteração. Portanto, se nós executamos nosso código, podemos olhar que no caso dos valores que está a imprimir, só são aqueles que são impares. Mas, na verdade, desse jeito que nós estamos a colocar, não está a ser muito prático. Se nós quiser perceber melhor o uso de contínuo, vamos a mudar o nosso assunto. Vamos a indicar que se o valor for um valor par, nós vamos a continuar para a próxima iteração e não vamos a fazer absolutamente mais nada. Só vamos a imprimir o valor que está na posição I. Se não acontece. Portanto, se nós executamos nosso código, podemos perceber que a nossa console vai executar e vai ter os mesmos valores. 23, 45 e 67 é mesmo por isso. Porque estaria a continuar, se for par, em caso contrário, estaria a imprimir. Então, desse jeito, nós estamos a visualizar efetivamente o uso de BRIC e contínuo. Então, espero que haja sido esclarecedor nossa aula de hoje e até logo. E desfrutem da programação.